Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar um pouquinho de regência verbal e regência nominal. Então, vamos lá. Você sabe o que é regência verbal e regência nominal? Você já deve ter percebido que, em uma oração, as palavras estabelecem relações entre si. Graças a essa relação, somos capazes de construir os sentidos da mensagem, uma vez que as palavras são interdependentes, ou seja, dependem uma da outra. Essa relação de complementação entre os termos da oração é chamada de regência, que pode ser verbal ou nominal. Chamamos de termo regido a palavra que depende de outra para obter sentido completo, e de termo regente a palavra que se subordina ao termo regido. Achou complicado? Parece, mas não é. Vamos lá continuar. Chamamos de regência verbal a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os completam, os objetos diretos e objetos indiretos, ou caracterizam adjuntos adverbiais. Os verbos podem ser intransitivos e transitivos. Os verbos intransitivos não exigem complemento. Isso acontece porque são verbos que fazem sentido por si só, ou seja, possuem sentido completo. Em alguns casos, eles são acompanhados por adjuntos adverbiais, elementos que não podem ser considerados como objetos. Ou seja, um termo acessório pode ser retirado da frase sem alterar sua estrutura sintática. Veja alguns exemplos. Choveu muito ontem. Choveu é um verbo impessoal, que indica tempo, então ele seria um verbo intransitivo. Muito ontem é um adjunto adverbial de intensidade de tempo, tá? Se eu tiro muito ontem, choveu continua com o mesmo sentido, continua com sentido completo, você consegue entender que choveu. Observem outro exemplo. Chegamos no voo das 11 horas. Chegamos também é um verbo intransitivo, porque se a pessoa diz cheguei ou chegamos, você entende que a pessoa chegou. No voo das 11 seria um adjunto adverbial de meio e tempo. O meio seria no voo, que foi o meio que eles foram, e o tempo às 11 horas. Então, os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, que eles têm sentido próprio. Verbos transitivos diretos. Só antes da gente entrar, só recapitulando o que seriam verbos transitivos. Verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento para fazer sentido. Sem complemento, ele fica sem você entender. Se alguém chega e fala, eu amo, você vai perguntar, ama o quê ou ama quem? Que quem ama, ama algo ou alguém. Só assim ele vai fazer sentido. Então, verbos transitivos porque ele vai transitar por algo. Ele precisa de um complemento para fazer sentido. E agora vamos ver que seriam os verbos transitivos direto. Chamamos de verbos transitivos aqueles que precisam de um complemento, uma vez que não possuem sentido quando sozinhos. Eles podem ser transitivos diretos e indiretos. Os transitivos diretos são acompanhados por objetos diretos e não exigem preposição para o correto estabelecimento da relação de regência. Então, aí, a regência verbal é justamente essa relação entre o verbo e o seu complemento, que pode ser ou objeto direto ou objeto indireto. Vejamos agora os exemplos. Quero bolo. Quero é o meu verbo transitivo direto e bolo seria o meu objeto direto. Então, observem que eu tenho um verbo transitivo direto, que é o quero, e o bolo, que é o meu objeto direto. A regência aí acontece justamente por essa relação entre o verbo e o bolo. O outro exemplo, amo aquele rapaz. Amo quem? Aquele rapaz, que é o meu objeto direto. Para facilitar o reconhecimento dos verbos transitivos diretos,
você poderá fazer algumas perguntas para eles. Quero o quê? Quero quem? Amo o quê? Amo quem? As respostas serão os objetos diretos. A minha regência aí está correta, por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto e o meu objeto é um objeto direto, que não precisa de preposição. Então, aí eu tenho uma regência verbal correta. O termo regente e o termo regido. O termo regente aí o meu verbo e o termo regido o meu objeto. Então, a regência verbal com os verbos transitivos direto ocorre por meio justamente dos meus objetos diretos. Vejamos lá os próximos. Verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos indiretos são completados por objetos indiretos, isto é, exige uma preposição para o estabelecimento da relação de regência. Se no meu objeto direto eu não tenho uma ligação, ali a ligação, se vocês observarem, é direta, não tem preposição, não tem nada ligando o objeto ao complemento. Já quando eu vou trabalhar com os verbos transitivos indireto, entre o meu verbo e o meu complemento, no caso do meu objeto indireto, eu tenho ali no meio a preposição, que é justamente que vai fazer a ligação entre o verbo e o complemento. Vamos ver alguns exemplos agora. Gostamos da prova, que aí o da aí é a minha preposição, que é a junção da preposição mais o artigo que dá o da. Gostamos é o verbo transitivo indireto, por quê? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Neste caso, gostamos do quê? Da prova, que é o meu objeto indireto. Outro exemplo, respondi às questões. O as, aí, que no caso é o as acraseado, que vem com a crase, é a junção da preposição a mais o meu artigo a, que resulta aí no a acraseado, com a crase. Isso é questão para outra aula. Respondi ao meu verbo transitivo indireto. Respondi a que ou a quem, porque quem responde, responde algo a alguém. Respondi às questões, que seria aí o meu objeto indireto. Assim como no meu objeto direto, ou no verbo transitivo direto, nós também podemos identificar pela pergunta, tá? Você também pode fazer perguntas para o verbo, para se identificar se ele é ou não transitivo e indireto. Então, gostaram de quê ou gostaram de quem? Respondeu a que ou respondeu a quem? Então, a relação aí de regência nos transitivos indiretos é justamente se tem a preposição. Se tem a preposição e eu tenho um verbo que ele é transitivo indireto e eu tenho a preposição, a minha regência está correta. Se porventura eu tenho um verbo que ele pede a preposição e não tem preposição, aí eu já tenho um erro de regência. Por exemplo, o verbo assistir. Se eu digo assistir o filme, eu tenho aí um erro de regência. Por quê? Porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, o correto seria assistir ao filme, que eu tenho a junção da preposição mais o artigo. Vamos lá continuar. Verbos transitivos diretos e indiretos. Antigamente, eles eram chamados de bitransitivos. Essa nomenclatura, entretanto, não é mais utilizada. São verbos acompanhados de um objeto direto e um objeto indireto. São aqueles que ou eles vêm com dois ou admitem os dois, dependendo do contexto da frase. Observem. Agradeço aos ouvintes a audiência. Agradeço o quê? A quem? Então, agradeço a quem? Aos ouvintes, que seria aí o meu objeto indireto. Agradeço a quê? A audiência, ok? Então, aí, observem que aos vai ser a minha junção da preposição a mais o artigo os, e nesse caso, a audiência, esse a é um artigo. Então, não é preposição. Quem agradece, agradece a alguém algo, ok? Regência nominal. Vejamos o que é. Chamamos de regência nominal o nome da relação existente entre
um nome, que seria ou substantivo, adjetivo ou advérbio, e os termos regidos por esse nome. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. Então, toda regência nominal ela vai ser intermediada por uma preposição. Vejamos alguns exemplos. Aí, substantivo, admiração, sempre vai ser regido pela preposição a ou por, admiração a ou admiração por. Devoção a, para, com ou por, medo de, respeito a, com, para, com ou por. E aí os adjetivos, necessário a, acostumado a, com, nocivo a, agradável a, equivalente a. Então, sempre vai ser intermediado essa relação por uma preposição. A relação na regência nominal do nome com o seu termo regido sempre vai ser intermediado por uma preposição. Então, tenho admiração por você. Observa aí que eu tenho a minha preposição por. Vamos a mais uns exemplos. Advérbios, longe de ou perto de. Uma observação importante. Os advérbios terminados em mente, tendem a seguir o regimento dos adjetivos de que são formados. Então, paralelo a ou paralelamente a, relativa a ou relativamente a, tá? Então, os mente também vão ter essa formação. E vamos exercitar o que nós acabamos de aprender. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços. Posso informar os senhores de que ninguém na reunião ousou iludir a tão delicado assunto. Então, aí, observem que eu tenho a regência adequada, tanto a regência verbal quanto a regência nominal. O verbo informar exige complemento com preposição, referente a quem se informa, ou sem preposição, o que se informa. No entanto, quando um dos complementos do verbo é oracional, pode-se obter outras construções. E só recapitulando, a regência verbal é a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os completam, que seriam os objetos direto e indireto, ou caracterizam os adjuntos adverbiais. Os verbos podem ser intransitivos e transitivos. E a regência nominal é o nome da relação existente entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, e os termos regidos por esse nome. E lembrando que essa relação sempre é intermediada por uma preposição. E essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque.